Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do verso 1. As Escrituras é a base de toda a doutrina, amém? Tudo parte das Escrituras, todo o nosso credo, confissão, dogma, é daqui que nós somos corrigidos, exortados, consolados e fortalecidos. Deus fala, amém? E o principal canal da voz de Deus é a palavra dele. Glória a Deus. Atos 13. Água gostosa. A partir do verso 1. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 3. Depois, mais adiante, do verso 13 ao verso 15. Do 1 ao 3 e do 13 ao 15. Amém? Amém. Glória a Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Verso 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Verso 13. E navegando de Pafos, Paulo e os seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João Marcos, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando a Perge, para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ou de consolo para o povo, dizei-a. Até aqui. Pode se assentar no seu lugar. Pai, nós queremos te agradecer, a tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. É ela que divide a alma do espírito, a junta da medula, e apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Fala-nos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Motivos para que a gente celebre nessa noite acerca do agir de Deus por meio do Espírito Santo. Sem Ele nós não podemos ser convencidos, edificados e consolados. É o Espírito Santo quem nos convence de toda a verdade, de todo o juízo eterno e do nosso próprio pecado. E não é diferente porque se temos aqui a maquete, o protótipo, o modelo de uma igreja que é Atos dos Apóstolos, nós percebemos que está aqui, nesses capítulos de Atos 28, capítulos, endereçados para uma igreja comprometida com a doutrina basilar principal. A doutrina de Deus nós encontramos nas Sagradas Escrituras, a doutrina do Espírito Santo está aqui, a doutrina do pecado, da salvação, nós encontramos as bases para a fé confessional cristã. Mas perceba, nesta narrativa que nós acabamos de fazer de Lucas, no capítulo 13, é o evangelho pela primeira vez, ganhando exponencialmente o mundo gentílico e pagão. Povos que estavam outrora dominados por uma prática paganista, em adorar deuses da mitologia grega, em ovacionar filósofos da Grécia Antiga. Imagina, para quem ouvia constantemente Platão,
Aristóteles, Parmênides, Pitágoras e tantos outros, naquelas ágoras que eram chamados, onde eles iam constantemente ao tardecer e ficavam ali refletindo. Lembra daquelas estátuas assim, ó? Penso, logo existo, eu sei que nada sei, e por aí vai. Esse era o contexto cultural greco-romano, essa palavra que divide greco-romano, porque a cultura era helenizada, completamente grega, e o estado bélico, o exército civil, o estado era romano, mas a religião predominante naquele mundo antigo, apesar do paganismo também ser em uma quantidade grande, era predominantemente judaico. E é aqui que nós percebemos a igreja expandindo os horizontes, saindo das quatro paredes, mas não a qualquer jeito e de qualquer forma. Uma igreja que se presta ao serviço episcopal, ela deve estar limitado dentro das quatro linhas do evangelho, da lei, dos decretos, do arauto de Deus, dos decretos do Senhor. Por isso que o verso 1 do capítulo 13, depois da morte do rei Herodes, é a primeira vez que a igreja vai atravessar o Mediterrâneo. Ela sai da Palestina, é do tamanho da cidade de uma dos nossos bairros lá em Belo Horizonte, é Ibirité, vocês todos conhecem, pequeno. É como se a Palestina fosse exatamente desse tamanho, mas graças ao Senhor preservando a sã doutrina, a igreja que ele preparou desde a eternidade de tempo. O inferno investiu, sucumbiu por meio de impérios, mas nada foi capaz e o suficiente de destruir a igreja de Cristo, porque ela sempre teve um Senhor, o cabeça, o principal. Por isso nenhuma arma forjada do inferno prosperará contra a igreja. Ainda que nós avancemos, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. É por isso que agora no capítulo 13, a partir do verso 1, havia na igreja, o que percebemos é a igreja emergindo, crescendo, fervilhando, borbulhando, de homens que eram pecadores, agora redimidos pela graça, lavados pelo sangue de Cristo, transformados em novas criaturas, arautos de Deus. Outrora os que perseguiam agora estão sofrendo perseguição. Os vasos de desonra se tornaram vasos de honra. Aqueles que eram os paladinos da mentira tornaram-se proclamadores do evangelho. É assim que Deus faz. Ele pega os que não são para confundir os que são. Os últimos e os colocam primeiro. Os que nada têm para receberem tudo, principalmente o Senhor como herança. Por isso havia na igreja de Antioquia, é em Antioquia, e não confunda, nós perceberemos aqui que há duas Antioquias. Uma próximo ao Mediterrâneo e à Palestina, conhecida como Antioquia da Síria. É de onde sempre a igreja parte. É como se fosse a força motriz da igreja de Atos dos Apóstolos. Aonde fosse como a sede, apesar da igreja mãe ser Jerusalém. Quando Paulo sai agora, depois do capítulo 8 e 9 de Atos, que ele cai e tem um encontro com Cristo, fica cego, vai à rua chamada direita, se rende ao evangelho, e o Senhor se apresenta a ele dizendo pessoalmente: Paulo, Saulo, você está me perseguindo. Falo, Senhor, eu não estou te perseguindo, tá? Você está arrazoando, Gálatas capítulo 1, com a minha igreja. Mas Paulo, dura coisa é recalcitrar contra este amigo. Vou te falar um negócio, nem para desviar você presta mais. Deus te fez para um propósito, e o seu primeiro propósito é glorificar a Deus. Quer comais, bebais, façais qualquer coisa, fazei tudo para
para a glória de Deus. É por isso que na igreja de Antioquia da Síria, eles sempre partem para a caravana missional. Dá tempo de desistir. Se pegou no arado, já volta, porque já é tratado como incrédulo. Mas se pegou de verdade no arado, se é crente, não olha mais para trás. Esquecendo-me das coisas, prossigo. Por isso que Paulo está também nesta primeira viagem missional. E por isso que Lucas relata, porque Lucas é fruto, como eu disse o dia que eu preguei, sexta. Ele era da cidade de... Isso, vocês falaram. Antioquia da Pisídia. Mas Tiago, eles não estão partindo da Síria, e a outra não é a Pisídia. Qual que é a relação? Nenhuma. É porque a Síria, a Antioquia da Síria, é de onde eles faziam as suas viagens e sempre retornavam para ela. Eles voltavam com os donativos para depois descer para Jerusalém. A igreja doutrinada nas Escrituras, ela é uma igreja bíblica e uma igreja que pratica o altruísmo. O órfão encontra abrigo, a viúva é atendida, os necessitados são amparados, o cego vê, o coxo anda, o surdo ouve e o mudo fala. Na igreja de Cristo há o poder, porque Cristo é o Senhor dela. Por isso que ele diz, havia na igreja de Antioquia profetas, arautos. E de onde Lucas tira esse termo, profetas? Do Antigo Testamento. Nós percebemos pela ordem levítica, depois que Deus alcança o coração de Moisés, ele separa Moisés para libertar o seu povo. Mas Moisés era de dura fala, em outras palavras, gago. Mas Deus já havia separado o seu irmão Arão para falar para ele. E Arão seria o primeiro profeta e também sacerdote nesse sentido, aonde seria separado para uma linhagem sacerdotal araônica, uma vida completamente separada de onde vem a tribo de Levi. A gente fala que quem canta é levita. A última coisa que os levitas lá em Belo Horizonte, aqui não, estão fazendo é cuidar da casa do Senhor, porque realmente eles só estão cantando. Aleluia. E aí, Lucas retira o termo profeta exatamente do Antigo Testamento, porque a igreja, ela nasce não a partir de um conjunto de homens, mas de um conjunto de leis, de ordenança e doutrina. Por isso que a igreja não é a sala e estar da sua casa. Você não vem e faz o que você quer. Você vem e ouve o que você muitas vezes não quer. Ainda sai daqui dando glória a Deus. Na igreja havia profeta, porque para que uma igreja seja edificada, ela precisa comunicar a vontade de Deus, as verdades celestiais. E o termo profético aqui não é esse muito aí banalizado nos cumes de alguns montes, nas esquinas de algumas igrejas, dentro de reuniões, esses profetas que revelam CPF, eis que te digo, na primeira pessoa do singular, como se Deus estivesse só falando através dele, não das Escrituras. Não é esse profeta que Lucas disse. Esse profeta, Lucas entende que é Arão, Moisés, Elias, Eliseu, Jeremias, Amós, Obadias, Naum, Abacuque, Sofonias. Esse é o profeta Ezequiel. Homens comprometidos com a verdade e dedicados exclusivamente ao serviço profético. Eles não falavam por eles, porque eles eram apenas um instrumento de Deus.
A igreja de Cristo, ela tem uma voz profética, mas não na mesma função do Antigo Testamento, que Deus só usava um. Agora Deus pode usar todos, aqueles que se aproximam, mas o principal viés profético da igreja se chama Palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 1. Naqueles dias o Senhor falou aos nossos pais pelos profetas, mas nos últimos dias Ele tem nos falado por meio do seu Filho. Um culto profético que o Filho não é exaltado é um culto de tagarela. Uma celebração profética, que Jesus não é o centro, é uma reunião de falantes. São palavras ao vento, são palavras incapazes de alcançar o âmago do coração de um pecador, porque a única forma de um pecador sair daqui perdoado é quando ele ouve a palavra de Deus. É por isso que na igreja de Antioquia o dom profético é continuado, mas não com as suas proporções do Antigo Testamento, porque era uma promessa inclusive de um profeta. Naqueles dias vocês jovens profetizarão, os velhos terão sonhos. Esse dom não estaria mais à mercê de uma única pessoa, mas de toda a igreja. Pregar é profetizar, alertar através das Escrituras é profetizar. É por isso que a Antioquia cresce, a igreja expande, porque ela está comprometida não com Paulo, não com Barnabé, não com Lucas, mas com o Senhor dela. Por isso que a igreja profética profetiza na palavra enquanto a reunião julga. No Antigo Testamento, o profeta profetizava e se não cumprisse ele tinha que morrer. Hoje, lá em BH, se ele profetiza, não cumpre, a gente continua entregando o microfone na mão dele. A gente tem pouco compromisso com a palavra. É por isso que Lucas diz, na igreja de Antioquia havia profetas. Não existe uma igreja sem dom. A uns ele chamou para profetas, mestres, evangelistas, pastores, apóstolos. Tiago, mas eu não me enquadro em nenhum desses dons. 1 Coríntios capítulo 12, ministério de ajuda, de socorro, da fé, de milagres, prodígios e maravilhas. Tem lugar para todo mundo. 1 Coríntios, Paulo diz, como um corpo. Não quer dizer que você não está em evidência, que você não tem uma missão, pelo contrário, cuidado. Davi sempre foi rei, sem ninguém saber, no pasto. Por isso que ele continua dizendo, depois do dom profético, e que é necessário que os profetas se comprometam com as Escrituras, porque ser profeta é falar por Deus, não por si. Não resolve, não adianta, se não estiver aqui, pode embrulhar e jogar e continua amando o irmão. Mas isso tem matado a igreja, dispensado o terror dentro da igreja, ansiedade, profecias esquizofrênicas, fora das Escrituras. Ai de vocês, profetas, que disseram, assim diz o Senhor, e eu não disse nada. Mas o Senhor também desperta os profetas, como em Antioquia, para pregar o ano aceitável do Senhor.
a parúzia, a volta, o retorno. Mas uma igreja também prega, anuncia, mas ela precisa de doutrina. E normalmente, quem tem habilidade para isso, para cuidar do material, do kids, da igreja, dos fundamentos, é aquele que foi chamado para ser também profeta, mas ele tem facilidade com o ensino. É aquele que tira os espinhos das escrituras que a gente não consegue perceber facilmente. Os mestres, os rabi, ou os raboni, ou os verdadeiros escribas na essência da palavra. Aquele que consegue transliterar com facilidade um texto complexo. Uma igreja precisa de mestres, homens e mulheres que se dedicam aos fundamentos, à doutrina das escrituras e não permitem com que elas sejam negociadas. É aquele que repara as arestas e diz: está saindo da linha, está saindo do prumo, Cristo não está aí, não está dentro do propósito eterno, não está dentro das sagradas escrituras, vamos voltar. Por isso que uma igreja cresce, porque ela tem os pregadores, os comprometidos com o evangelho, e ela tem aqueles que ensinam a igreja o beabá da fé. O mestre é aquele que se incomoda com as falácias, com os dogmas, com as homilias, com as filosofias. Ele detesta ver num púlpito psicologia com pregação, coach com mensagem. Ele estranha, ele remói dentro dele, ele não consegue ruminar, porque ele sabe que abrir a palavra é ouvir a voz de Deus. Então entregue. O mestre, ele se compadece por ver o povo perecer por falta de conhecimento. Ele não consegue não parar de estudar, ele não consegue não parar de rabiscar, ele não consegue parar de não procurar. Às vezes ele é até chato, mas precisamos ter paciência com os mestres. Não é que ele quer chamar atenção, é porque ele foi chamado para aquilo. Ele catequiza, ele orienta, ele disciplina, ele discipula. Ele pega a dedeira com leitinho e com cuidado vai pondo devagarzinho, um a um. Daqui a pouco ele já está mexendo na panela para fazer a feijoada. Esse é o propósito do mestre: fortificar racionalmente a igreja nas escrituras. É por isso que a igreja de Antioquia, ela já nasce dentro do escopo primeiro de Israel. Deus levantou profetas, mas Deus também levantou homens para orientar o seu povo. O homem que nós percebemos em Israel era o próprio sogro de Moisés, Jetro. Ele ensinou Moisés como é que ele deveria julgar, separar. É isso que o mestre faz. Ele organiza, sistematiza, ele comenta as escrituras. E glória a Deus pela vida desses mestres. E aqui Lucas diz quem são esses profetas e quem são esses mestres. Barnabé, que recebe o nome de Barnabé, mas ele tem um outro nome, qual é? Isso, José. Aonde que ele recebe? Atos capítulo 4, a partir do verso 36, quando Pedro e Tiago pregavam a igreja, Barnabé sai de Chipre, já está alcançado pela mensagem bíblica, e leva todos os seus donativos, inclusive posse das suas terras, e despeja aos pés dos apóstolos. É ali que eles dão um nome a Barnabé, dizendo assim: Barnabé, que era José, você vai receber esse nome, porque agora o seu nome será filho da consolação, ou do consolo, ou da exortação, por causa daquilo que você praticou. E Lucas diz, nessa igreja havia mestres, profetas. Um era José, o Barnabé. Simeão, muito provavelmente, aquele que ajudou Jesus a carregar, alguns teólogos dizem isso, a cruz.
Depois você pesquisa. Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Ele separa aqui alguns nomes principais. E o interessante é que cada um tem uma etnia. Essa é a igreja de Cristo. Ela é diversa. Porque ele usa o que ele quer, da forma que quer, no tempo que quer e para um propósito glorioso. Dele, por ele, para ele. São todas as coisas. E ele reúne todos, como o pastor Mateus diz, com um único sentimento, propósito em comum: Cristo, comum a todos nós. A igreja de Antioquia não era diferente. Por isso, profetas e mestres, está dormindo, acorda, desperta tu que dormes, sirva a igreja, edifique a igreja, se prontifique, e servindo eles ao Senhor. Uma igreja que não serve, não serve, entende? Não é uma opção da igreja escolher o serviço, é o mandato que a igreja tem. Irmão, sabe como é que a gente é testado como filho? Quando a gente ama uns aos outros. Uma igreja que não serve é uma igreja egoísta, separatista, segregacional. Núcleos, clube do Bolinha, da Luluzinha, arminianos de um lado, calvinistas do outro, pentecostais e reformados, lado A e lado B, flamenguistas e vascaínos, atleticano e cruzeirense. Não, na igreja de Cristo, esses grupos é um único corpo. Por isso que eles precisam compreender que uma das principais características marcantes da igreja é a mordomia. Ele, sendo Deus, não o usurpou, não o apegou ser igual, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de um gladiador, não, né? Super-herói, servo. No dia, naquele grande dia, ouviremos: servo bom e fiel, entra-te no gozo do meu Pai. Ou servo inútil, servo é dolo, ser escravo. Eu vou servir porque eu não vou servir porque eu estou chateado. Eu vou servir porque... Como assim, irmão? Não vai servir? Você quer fazer o quê? Pensa aí, o que você acha que é legal você fazer aqui na igreja sem ser servir? Pensa uma coisa legal aí para você fazer. Pensou? E servindo eles quem? Lucas. Não, porque Lucas escreve. Quem que serve? É Barnabé. Quem que serve? É Saulo. Quem que serve? Simeão, a igreja. Quanto mais liderança tem, mais serviço precisa ser entregue à igreja. Quem mais é dado, mais será cobrado. Quer conhecer muito, né? Então tem que servir mais. A gente precisa brigar. Na igreja é para quem lava mais banheiro. Glória a Deus, diminuíram. É para quem serve mais, para quem se doa mais. A gente quer inventar um modelo de igreja, irmãos. Por isso que a gente gosta dos primeiros lugares. Nada contra, viu, irmãos? Não, a gente deveria estar pronto para o serviço. Desde que o pastor Mateus chegou aqui, nós estamos sendo servidos. Glória a Deus por isso. E isso é uma característica marcante, porque ir servindo eles ao... Porque quem dá um copo de água a qualquer um desses pequeninos o faz ao próprio Deus.
Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Senti frio, não me cobriste. Estava preso, não me visitaste. Estive enfermo, não fosse me amparar. Senhor, quando foi que te vimos assim? Quando deixastes de fazer a qualquer um dos meus. Porque dando comida, estão dando a mim. Amparando, estão fazendo a mim. Além de servir, dons, serviço e a prática, disciplina espiritual. Irmãos, uma igreja não permanece sem disciplina espiritual. Crente que não ora, não rola. Não, carnal. Por isso que a igreja de Antioquia, que vai começar no mundo pagão, nos ensina que ela flui nos dons. Ela ensina, ela fala das escrituras, ela tem homens de várias culturas, etnias, é uma miscigenação, é uma mistura. É rico com pobre, preto com branco, é quem conhece, quem não conhece, letrado, doutorado, é tudo dentro de uma igreja só. E dá tudo certo. E Deus vai cuidando. E depois que eles compreendem isso, eles servem o Senhor. Mas, irmãos, Cristo aqui já está assunto aos céus, mas eles estão servindo uns aos outros. Mas não, a gente está fazendo o contrário. Ai, eu não vou sair da igreja. Ele não cuidou de mim, eu vou parar de... A gente fica assim, preocupado. E jejuando, disciplina espiritual, oração, irmãos. Uma igreja sensível. Isso aqui é Atos dos Apóstolos. Isso aqui é a primeira igreja do mundo antigo. Uma igreja que jejua, e jejum não é ficar sem comer chocolate, não. Isso é propósito. Sei lá, o que você quer chamar disso? Glória a Deus, Deus recebe. Mas jejum é contrição, é arrependimento, é se abster de alimentos completamente, a fim de se arrepender, de se aproximar de Deus. Jesus, estou largando o chocolate, mas traz o varão de volta. Jesus, estou largando a televisão, mas me dá a promoção do serviço. O nome disso é barganha. Jesus não é para a gente chorar, é para a gente rapar a cabeça no mundo espiritual, né? Como fez Davi, depois do adultério. O menino já estava morrendo, ele ouviu os burburinhos no corredor, e ele jejuou até a morte do menino, e depois ele levantou, quando soube que de fato Deus o havia levado. E os conservos disseram, mas agora que você jejua? Eu jejuei enquanto eu podia suplicar a Deus. É isso, é súplica. Por isso que ele escreve o Salmo 51, pequei, errei contra o Senhor, mas Jesus, mas Deus, não retire de mim a alegria da salvação. É para isso que a igreja jejua, para que ela seja uma igreja avivada, igual pastel de rodoviária, pouca carne e muito óleo. E jejuando, olha o que diz aqui, dons. A gente viu primeiro, olha a igreja de Antioquia, dons. Primeiro havia igreja, né? Igreja, dons, culturas, profecia, ensino, serviço, disciplina espiritual. Aí agora diz assim, disse quem? Paráclito, o Espírito Santo. Para ele falar, tem que viver o que está antes aqui. Não estou ouvindo a voz de Deus, claro, não jejua, não ensina, não aprende, não fala das escrituras, não serve. Vai ouvir quem? Não ouve nada. Para a igreja ouvir o Espírito Santo,
Não precisa mais a gente oferecer um cordeiro, porque ele já foi morto, ele já foi entregue. Mas a disciplina espiritual é responsabilidade nossa. Aquele que busca, encontra. O que pede, o que bate, se lhe aberto. Buscar-me-eis quando me buscardes de todo. Você consegue compreender que é tudo o que precisamos na igreja, está aqui? Por o Espírito Santo conduzir, tem que viver isso. E o Espírito Santo disse, ele fala, irmãos. Espírito. É que eu ando com ele, né? Espírito. Enche-me com teu poder. Espírito, enche o meu ser. É para isso, porque depois que somos cheios do Espírito Santo, como a igreja de Antioquia foi, eles ouviram o Espírito Santo dizendo: separai-me agora, Barnabé e Saulo. Mas Lucas disse que todos os anteriores eram profetas e mestres. Mas o Espírito Santo sabe quem deve ir e quem deve ficar. É Ele que faz a obra. Você não chega na igreja e escolhe assim: acho que o ministério pastoral é muito mais chique, porque o pastor cuida de ovelha, o evangelista fica muito lá na rua. Acho que eu vou escolher o pastor. Não é assim, irmãos. É o Espírito Santo que te sussurra no ouvido dizendo: filho, eu te separei para cuidar do kids. Eu te separei para ensinar na escola bíblica. Eu te separei para pastorear. Eu te separei para ser um evangelista. Eu te separei para ser mestre. Eu te separei para ser profeta. Eu te separei para o dom de ajuda. Você não faz MBA para dons. Não tem como comprar, pediram isso para Paulo. Vocês estão entendendo nada. É Deus quem separa. É Deus quem chama. É Deus quem sopra. É o Espírito Santo que convence. Mas como é que a gente vai ouvir se o coração está dominado pelas coisas do mundo? Se o Brasileirão não deixa a gente ler um livro das Escrituras, é Big Brother, é Netflix, TikTok. Aí chega o final do ano: Jesus, o que o Senhor me chamou para fazer? Não sabe, porque passou o ano inteiro sem ouvir a voz do Espírito Santo. Aí depois quer vestir amarelo para ficar próspero em 2022. Tem que trabalhar. Espírito Santo falou a eles: separa-me quem? Só os dois, Paulo e Barnabé. Qual o motivo? Não sei, mas a gente entende lendo que eles estavam preparados. Porque na primeira, o que a gente vai aprender aqui através das Escrituras: separai-me agora, Barnabé, e tem que ser agora. Irmãos, quando o Espírito Santo chama, para de resistir. Não dá trabalho para Deus não, porque senão você vai passar apertado. Ele vai te pegar no caminho de Damasco. Você está indo para matar, você vai voltar de lá com ameaça de morte. No lugar que você foi com espada, você vai descer pelo cesto. Meu Deus mesmo. Então sim, é agora, te chamou. Mas é que eu estou esperando. Está esperando o quê? A igreja enfraquecer porque Deus te chamou para servi-la? Mais um sair? Está esperando o quê? Serve o Senhor, irmãos. E agora, se você foi chamado pelo Espírito Santo, separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Irmãos, Deus tem
o seu jeito e a sua maneira. Os discípulos, alguns não entenderam que eles teriam que morrer sobre a espada ou sobre a cruz. Mas Jesus falou assim: mas João não vai morrer assim, que eu quis. E é assim que acontece. A gente fica comparando ministério. Nossa, mas fulano de tal, parece que não passa prova. Irmãos, vai, só faz o que, se ele te chamou, só vai. Sabe por quê? Paulo e Barnabé, a gente percebe que, olha o propósito. Então, separando eles, jejuando de novo. Está vendo? Uma igreja sensível, que vive as disciplinas espirituais, leitura bíblica, escola dominical, oração, busca, jejum. Tudo que eles faziam, eles buscavam da parte de Deus. A gente agora vai, depois que a gente pergunta: Jesus, estou aqui, me ajuda. Não, mas peraí, pergunta se era para ir, se era para fazer, pede direção para Deus. Então, jejuando e orando, uma igreja que ora. Tiago, o que é mais importante? O jejum ou a oração? Eu te pergunto. No avião, o que é mais importante? A asa direita ou a esquerda? É isso. Depois que eles oraram, impondo sobre eles as mãos, confirmando, como um sinal profético do Antigo Testamento. Era assim que Samuel despejava sobre os reis, colocando azeite. Despediram, enviaram. A igreja que vive isso tudo é uma igreja que envia. Não existe uma igreja que não é missional. Então não é igreja. Porque igreja é uma palavra do grego que quer dizer chamados para fora. Uma igreja que não vai, talvez ela nunca entrou. Porque não é uma opção. Achei bonito o pastor Marcel falando que vocês sustentam missionários que nem são daqui e já estão investindo na vida de alguns jovens missionários que já estão no campo, na escola. É isso. É uma igreja que envia, é uma igreja que percebe que assim, vocês são uma bênção aqui, mas vai multiplicar lá. O despediram. Glória a Deus. Encerramos a primeira parte. Só tenho mais 40 minutos para a segunda. Verso 13. Depois eles encontraram com Elimas, um mágico. Mas o que eu quero dizer é: agora que eles saíram para a missão, começa. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. Pafos era uma dessas cidades próximo a Perge da Panfilha e na ilha de Chipre. Já está no Mediterrâneo. Eles já saíram de Antioquia. Mas parece que quando lemos a partir de Lucas, só foi Paulo e Barnabé separado para aquela obra, amém, irmãos? Mas olha só, dirigiram-se a Perge da Panfilha, João apareceu aqui, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Talvez uma razão óbvia, parece textual, o Espírito Santo não separou João Marcos, ele foi na caravana, mas voltou. Porque de Pafos a Panfilha era uma viagem extremamente perigosa. E quem talvez não é separado pelo Espírito Santo para ir, não encara a viagem como uma direção de Deus. Não tem como fazer a obra, senão pelo Espírito Santo. Não tem jeito, você volta. Quantas pessoas, ao longo desses 23 anos, foram com vocês até um lugar, mas voltaram igual João Marcos? Primeira possibilidade, João Marcos talvez teria tratado Paulo como neófito,
Afinal, ele tinha acabado de se converter, 13 anos já depois, praticamente. Mas mesmo assim não confiava, era o cara que matava. Segunda possibilidade, a viagem extremamente perigosa. Não vou. Terceira possibilidade, eu acredito que eu creio, não foi separado pelo Espírito Santo para ir para esse lugar. Você entende? Para você se mover, você tem que se mover em Deus. Nele nos movemos, nele existimos. É por isso que talvez João Marcos voltou. Quem que é João Marcos? O filho de Maria. E Maria é a prima de Barnabé. A mesma que prepara o cenáculo, a sua casa, para os discípulos ficarem com a descida do Espírito Santo. Lá na casa dela. Quando eles voltaram de Betânia, indo para Jerusalém. Era na casa dessa Maria que eles se reuniam. E João Marcos é o evangelista que escreve o Evangelho de Marcos. Ele se chama João Marcos porque ele tem 2 nomes, dupla cidadania, romana e hebraica, como Paulo e Saulo. É por isso que Lucas diz, ele voltou para Jerusalém. Mas eles, Paulo e Barnabé, atravessando de Perge da Panfilha, foram para Antioquia da Psídia. Irmãos, talvez Lucas ficou até, aqui é só um parênteses, eufórico, porque assim, eles poderiam ter voltado com João Marcos, porque quem não é guiado pelo Espírito Santo, é guiado pela sua própria vontade, e por isso que eles continuam, mesmo João Marcos deixando eles. Irmãos, se você pegou nessa chamada, nesse ministério, é só para frente, prosseguindo para as coisas para o alvo que está diante de você, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Mas eles atravessando de Perge da Panfilha, foram para Antioquia da Psídia, aqui é a outra Antioquia. Eles saem da Antioquia da Síria, atravessa o Mediterrâneo, chega em Chipre, Perge, e agora lá de Perge é que eles vão para Antioquia. E Antioquia que eles conhecem Lucas. Prega o evangelho para esse homem grego. E é o que vai escrever o Evangelho de Lucas, o livro de Atos, e que serve Paulo muitas vezes enquanto ele estava preso. É ele, Lucas, que o próprio Paulo, escrevendo a 2 Timóteo, capítulo 4, diz: nessa masmorra eu estou aqui, mas faça-me um favor, traga aí os meus pergaminhos, os meus livros, a minha capa, e traga-me também, porque ele é muito útil ao meu. Porque em Atos capítulo 14, houve uma dissensão entre Barnabé e o próprio Paulo, por causa do João Marcos. Mas a igreja de Cristo, ainda com conflitos, no final, ela se perdoa. Ela reconhece, Paulo reconheceu. E graças a Deus nós temos o primeiro evangelho escrito dos evangelhos sinóticos, Marcos. O primeiro evangelho. E agora Lucas é alcançado lá na Antioquia da Psídia. Então, se Paulo e Barnabé decidem voltar porque João Marcos voltou, talvez eles não conheciam Lucas. E o texto diz: indo aos sábados nas sinagogas. Eu disse isso aqui também, lembra? Eu falei isso. Todas as vezes que eles chegavam na cidade, eles iam aonde? Sinagoga. Paulo era judeu, Barnabé não, helenizado praticamente. Chegaram na sinagoga e assentaram. Era costume. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram-lhe dizer-lhes. Olha só o que eles disseram: se tendes uma palavra de exortação ao povo, dizei-nos
ou falas. Para terminar, você vai abrir comigo em Amós capítulo 8. A partir do verso 12. Eu quero ler na versão NVI. Oito. Acharam? A partir do verso 11. Antes da gente ler, para a gente terminar. Vocês perceberam o que a igreja tem? Dons, ensino, disciplina espiritual, principal, o Espírito Santo, direção, o envio. Uma igreja é missional, é uma igreja que envia, é uma igreja que cuida. Mas por que eles estão fazendo isso? O texto que nós vamos ler não pertence ao contexto que nós estamos. Aqui é pré-exílico. Pré-exílio. Exílico é uma palavra que eu acabei de inventar. O reino do norte, Israel, eles serão tomados à força pelos assírios. Deus levanta um homem de Judá, do reinado do sul, Amós, para falar com o reinado do norte, Amós, para dar ele 4 visões. Na última visão, o povo não ouvia mais. Os cultos daquele tempo, eles estavam dentro do culto, preocupando com os comércios, em aumentar, ganhar. Irmãos, eu ouvi uma frase hoje: quantos casamentos não nasceram durante um culto? Não entendeu, né? Quantas empresas não fecharam ou abriram durante um culto? Quantos campeonatos de futebol a gente não ganhou dentro de um culto? Isso estava acontecendo com a nação de Israel. Eles chegaram esqueci a palavra. Criou ornaus em Deus o culto do reinado do norte, por causa de Jeroboão II. Eles estavam no culto, aqui diz o capítulo 8 inteiro. Deus falou assim: vocês são como um cesto maduro. Vou te dar uma visão, Amós. Sabe o que é um cesto maduro de fruto? Já está na hora de recolher, não é? É assim que eu vou fazer com vocês a partir dos assírios. Vocês estão madurinhos para ser tomados. Que o culto de vocês não passa de vãs repetições. Vocês ficam no culto comercializando as coisas, ao invés de prestar um culto. Estou de paciência cheia, esgotado. Não me atrai mais essa sua adoração, essa cantoria. Eu nunca pedi você sacrifício, eu quero obediência. É por isso que no capítulo 8, Deus, Ele fala através de um profeta, na primeira pessoa, dizendo: Amós, diz que é eu que vou fazer isso. Dura coisa é cair na mão de um Deus irado. Uma coisa é a gente fugir do país, fugir do pai, da mãe, da esposa, do filho. Quero ver fugir de Deus. Vai para onde? Davi tentou descer nas profundezas, Deus estava lá. Subiu no mais alto monte, Deus estava lá. 11. Estão chegando os dias. Declaro, Senhor. Isso era aquele tempo. O soberano, para vocês entenderem quem está falando, em que enviarei fome a toda esta terra.
Quando Deus queria tratar com o povo, Ele cerrava os frutos, Ele guardava a chuva, Ele mandava para o povo sede, fome, porque um homem com fome vende até o seu direito de primogenitura, não é verdade? Já vimos essa história. Tem até um ditado aí contemporâneo, uma mulher, sei lá, você, não quer guerra com ninguém. Estão chegando os dias que haverá fome sobre toda essa terra, mas não é uma fome de comida, e nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Isso que é triste, porque Deus já estava falando com Amós, eles não ouviram, depois não tinha como voltar. Valorize as escrituras. Quando Paulo e Barnabé chegou aqui, você já pode ficar de pé no seu lugar. O verso 13, não está escrito isso aí? Ao verso 15. Eles sentaram, depois da leitura dos profetas, mandaram dizer a Paulo e Barnabé: se vocês têm palavra, ensina. Eles também estavam com fome das palavras de vida eterna. Os judeus estavam com sede da água da vida. E Paulo levantou-se, fazendo sinal com a mão, começou a dizer: silêncio, silêncio, varões israelitas, vós outros que também são tementes a Deus, ouve-me. O Deus desse povo, o Deus de Davi e de Israel, o Deus a quem exaltou o seu filho nessa terra, e também tirou vocês, os seus pais, do Egito com mãos fortes, com braço poderoso, o Deus que suportou vocês, que destruiu as nações para vocês entrarem em Canaã, o Deus que deu Canaã por herança, o Deus que venceu 450 anos, vencendo profetas de Baal e tantos outros. Depois disso, deu vocês juízes, reis. Vocês pediram, ele deu Saul. Mas depois ele levantou um reinado permanente, Davi. Isso tudo está escrito, irmãos, não estou inventando não. Achei Davi, filho de Jessé. Irmãos, a descendência desse Davi, conforme a promessa, Deus trouxe Israel um Salvador, um ungido, um escolhido, o seu próprio filho. Não sou eu que estou supondo isso a vocês, mas ele foi predito por um homem chamado João, pregando ao todo o povo de Israel. Tendo antes uma manifestação, ele batizou e disse: arrependei-vos. Mas ao completar aquele tempo de João, ele mesmo disse, entrando nas águas do Jordão, a esse ouvi: eu não sou digno de desatar a sandália dos vossos pés, eu estou batizando vocês com água. Paulo dizendo: mas ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Irmãos, a descendência de Abraão, e vós que os temei a Deus, a nós nos foi enviada a palavra de salvação, porque Abraão creu, e isso foi imputado como justiça, não por ter oferecido por obras, mas porque ele creu. Irmãos, vocês que habitam em Jerusalém, e as suas autoridades, não conhecendo a Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados,
quando o condenaram, cumpriram com as profecias. Embora não achando nenhuma causa de morte, pediram Pilatos para que ele fosse entregue e soltando Barrabás, o condenado. Depois de cumprirem, verso 29, tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram em um túmulo. Mas Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém. Lembra de Betânia, lá para Jerusalém, a casa de Maria, os quais são agora as minhas testemunhas. Perante o povo, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como promessa, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, em Cristo Jesus, como também está escrito no livro de Salmos: tu és o meu filho, e hoje eu te gerei, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, e desta maneira disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Eu termino esse sermão de Paulo, porque eles tinham fome e sede, e Paulo denuncia e anuncia Jesus. Ele disse assim: vede, 41, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvaneceis, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis, se alguém vos-la contar. Paulo está dizendo que Cristo está fazendo é uma obra tão maravilhosa, que se eu conto, vocês não acreditam, mas o Espírito Santo convence. Feche os seus olhos. Te agradecemos, Jesus. Fomos expostos a um sermão de 1 hora e 3 minutos para a glória do seu nome. Oramos para que saiamos daqui como profetas, mestres, vivendo uma vida de oração, de jejum, ouvindo o Espírito Santo e enviando pessoas, que sejamos um só corpo, um só povo, que possamos pregar, ainda que venhamos correr perigos. O Senhor nos trouxe esta palavra de exortação ao nosso coração, como diz aqui, porque nós temos fome e sede de ouvir o Senhor. Preserve esta igreja, este povo, para a glória do seu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, que bênção, palavra abençoada aos nossos corações. Deus continue abençoando pastor Tiago, pastor Mateus, muito obrigado pela vida de vocês, por largarem o pastoreio lá, família, e estarem aqui conosco nesse final de semana. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor seja constantemente na vida desses irmãos, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. Estamos encerrando. Quero agradecer toda a igreja por esses dias, 4 dias tão ricos, abençoados, Eu tenho certeza que quem veio foi abençoado, como na noite de hoje, Louvado seja Deus. Quero agradecer meu querido Giovanni, a nossa irmã Natália, por receber os pastores, lá na casa deles. No primeiro dia eu mandei uma mensagem para o pastor e mandei a localização da casa do Giovanni e falei assim, vai lá para o hotel, tá tudo certinho já, tá tudo combinado. Aí o Giovanni foi e mandou a localização, aí ele foi e falou assim: ô pastor, não estou entendendo nada, eu vou para o hotel ou para a casa do Giovanni? Falei, é lá o nosso hotel, e tem serviço de quarto. Giovanni falou que amanhã cedo a notinha está lá. Amém? Deus possa abençoar, a vida do Giovanni e da Natália também, em nome de Jesus. Irmãos,
Tem cantina para encerrar a festa. Eu vou fazer um negócio de doido aqui na cantina. Vocês acreditam que o pastor é doido? Ó, a cantina vai ser assim. O cachorro quente é R$5. Amém? O quibe a gente não vai vender. Vai ser quinta-feira. Porque o quibe não deu tempo. A gente está nessa correria, não deu tempo de descongelar. Ok? R$5 o cachorro quente com um copo de refrigerante. Amém? Se você não tem dinheiro, você pede algum empresário da igreja para pagar para você. Tô brincando. E tem arroz, creme de milho e frango. R$5 também o prato. Tá bom? E a Coca-Cola também. Se você tiver desejo de comer e não tem dinheiro, você pode me procurar que eu libero para você. Tá bom? Eu quero todo mundo ali. Vamos encerrar esse congresso louvando o nome do Senhor. Muito obrigado por cada um de vocês, por essa igreja tão abençoada. A Jesus seja sempre a glória eternamente. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: aplauda ao Senhor, uma semana abençoada para você em nome de Jesus.